um privilégio para nós poder louvar ao Senhor, poder também ouvir a instrução da palavra de Deus, mesmo diante de uma pandemia mundial que está assolando o planeta e tem agonizado muitas e muitas famílias. Graças a Deus, né, que nosso Marlindo com a família passou por isso aí e agora pode estar junto, louvando ao Senhor. Graças a Deus por isso. E nós ouvimos nessa manhã um apelo à nossa consciência. Quando nós ficamos pensando nisso, lá lembramos, né, do salmista, quando ele pediu a Deus, falando com Deus: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelos caminhos eternos. É bom nós lembrarmos disso, lembrar também da oração de Ezequias, né? Quando o profeta Isaías foi mandado a ele, com o recado: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele fez uma pequena oração: Senhor, lembra, eu te peço, como eu tenho andado com interesse de coração e tenho feito o que é reto ou justo aos teus olhos. Então, um apelo à nossa consciência fala muito conosco quando nós vemos a decisão do Caim, a situação em que ele se deparou, quando nós vemos também um grande homem de Deus, Moisés, naquele ato ali, fazendo aquilo, e Deus vendo tudo, um apelo à consciência nossa, e nós começamos a recordar de muitas passagens da palavra de Deus, e lembramos do grande amor de Deus, né? Quando o pecado entrou no mundo, no início da palavra de Deus, nós vemos que Deus também já entrou com a solução: da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E hoje, nós, mesmo diante de um sofrimento tamanho, de muita luta, muita dor, muito luto, muitas famílias no sofrimento, mas mesmo assim nós podemos dizer: até aqui o Senhor tem nos abençoado e nós cremos no Senhor Jesus, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja, né? Voltará, como nós temos ouvido nos hinos. É uma bênção muito grande poder louvar esse Deus. Por quê? Ele nos criou para o louvor da sua glória. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem da cruz. Quando nós olhamos em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus, verso 18 de 1 Coríntios. Então, quando nós olhamos para o que Paulo está mostrando aqui, a mensagem da cruz, ou a palavra da cruz, ela é a única mensagem que a Bíblia Sagrada mostra na história do nascimento, da obra perfeita, da crucificação, da morte, e fala também da ressurreição, fala também que em breve ele voltará para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. É o que nós vemos. A mensagem da cruz, até hoje, em pleno século XXI, podemos dizer assim: quanto tempo se passou em que esse fato aconteceu? Até hoje, pessoas não crêem. Quando nós falamos que temos certeza da salvação, as pessoas ficam horrorizadas. Como pode um comedor de feijão falar isso? Falou: porque quem garantiu isso para mim foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo já enfrentava essa situação, como nós muitas vezes enfrentamos também. Nos deparamos com pessoas que não acreditam. Nós vemos o apóstolo Paulo ensinando em Romanos capítulo 10, né, verso 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O importante é nós basear a nossa fé na palavra de Deus. Por isso que Paulo fala: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder
de Deus. E quando nós olhamos, é interessante quando nós olhamos a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Olha para você ver aí. Evangelho de João, no capítulo 5, o verso 24 fala assim: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, essa palavra é muito profunda. É uma verdade repetida 2 vezes. Na verdade vos digo, quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. É importante nós pensar, a segurança da salvação é nós termos certeza em quem nós temos crido e que ele é poderoso. Como o apóstolo Paulo pôde dizer no final da carreira dele: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé, mesmo num tempo de pandemia, a fé nós temos visto, né, na mídia, o que tem falado muito, que é a fé indispensável no momento de sofrimento da nossa vida, e através da fé nós recorremos a Deus, nós recorremos à oração, na certeza que Ele ouve a nossa oração, não para fazer muitas vezes a nossa própria vontade, mas fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ele conhece o nosso amanhã. É por isso que nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós entregamos o nosso coração a Ele. Nós entregamos o nosso destino. Nós estamos seguros. Nós não estamos correndo em uma carreira que nós não sabemos o nosso objetivo. O nosso objetivo é estar com Cristo. Seja através da volta do Senhor Jesus ou através da nossa partida também, a qualquer momento. Porque para o crente, o morrer é cessar. É o descanso eterno que nós podemos dizer. Nós descansamos no Senhor. Por isso, nós ouvimos bem claro: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós precisamos de saber que Jesus garantiu, lá do Éden, quando Deus prometeu: da mulher há de nascer um, que esmagará a cabeça da serpente. E quando Jesus chegou lá, naquela cruz, quando ele pôde dizer assim: está consumado, ele realizou cabalmente toda a sua obra, a obra da nossa redenção, a obra da nossa salvação, através de verter aquele sangue precioso, puro e imaculado, para perdoar os nossos pecados, para nos lavar dos nossos pecados e nos dar a garantia de saber: eu estou salvo, garantido, porque eu fui comprado por um preço de sangue na pessoa de nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. E quando nós analisamos no capítulo 3 do Evangelho de João, nós podemos observar bastante o que foi falado aqui para nós. Quanto a essa certeza, nós olhamos um versículo muito bem conhecido, que muitos pregadores muitos pregadores já ouvi falar na minha carreira cristã, que não precisava de mais versículo do que esse, capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João, quando ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é vida abundante, é vida descansada no Senhor, tanto aqui. Mas porque eu sou um servo de Deus, eu sou um salvo, eu então não vou passar por sofrimento, por adversidade, não. Enfim, não podemos dizer isso, garantir isso. Jesus, no final do Evangelho de João, diz bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci. Quer dizer, ele venceu de que maneira? Através do sofrimento, humildade e morte. Ele deixou bem claro lá quando ele convida no Evangelho de Mateus, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, nós precisamos de levar a cruz de Cristo. Nós precisamos de apegar-nos ao sofrimento que o Senhor Jesus passou. Não é qualquer sofrimento que nós atravessarmos aqui que vai tirar a nossa paz, a nossa confiança diante de Deus. E nós olhamos isso muito bem quando ele deixa bem claro aqui para nós nesse mesmo capítulo. Olha bem o verso 13. Evangelho de João, capítulo 3, verso 13. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, já era como se fosse uma profecia. As pessoas estavam no deserto, o povo estava ali, e a desobediência era muito grande. O pecado, a lástima era muito grande, como se fosse uma pandemia mortal. Mas aconteceu um fato interessante. Deus mandou que Moisés colocasse aquela serpente no haste, levantasse, mas ele não obrigou ninguém. Mas ele falou, fala para eles, aquele que olhar para a serpente, ele vai ser curado. E hoje nós vemos o escritor aos Hebreus mandando também uma ordem explícita, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Aquele que nós temos crido, entregado nossa vida a ele. Por quê? Ele realmente venceu a morte, venceu Satanás, está vivo, como lá em João 14. Deixa bem claro, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também, irmãos. É interessante, quando nós analisamos a palavra de Deus do início, lá do Gênesis, quando a promessa veio, da mulher há de nascer um, que esmagará a cabeça da serpente. E Jesus nasceu, viveu, morreu. Mas lá na cruz ele falou, está consumado. E não só isso, tinha 2 malfeitores com ele. Um criticando, desce dessa cruz, salve-te a ti e a nós também. Mas o outro não. O outro, além de defendê-lo, lembrou e falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele, não sei o que aconteceu, mas ele recebeu a doce voz, hoje estarás comigo no meu paraíso. Irmãos, o que nós precisamos ter certeza é aquilo que Paulo falou em Romanos 8, 38 e 39. Eu tenho certeza que nem a morte tem poder para nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que em João 5, 24 nós lemos, né? Um dos primeiros versículos. Em verdade eu vos digo, quem ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas olha bem, quando nós analisamos, nós lemos o verso 16, né, do capítulo 3 do Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que bênção, irmãos. O mundo precisa de ouvir essa mensagem. O mundo precisa de ouvir que Jesus não veio para condenar ninguém.
Jesus não veio. Os fariseus, saduceus, escribas, às vezes não entenderam a mensagem de Jesus. E eles chegaram até apanhar uma mulher no ato de adultério e levá-la na presença do seu Jesus para tentar o seu Jesus. Mestre, essa mulher foi apanhada em ato de adultério e na lei diz que ela tem que ser apedrejada e morta. Jesus pensou um pouquinho, deu um tempo, escrevendo, como se escrevesse na areia, e daí a pouco fez uma pergunta. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Acusar as pessoas, falar mal das pessoas, muitas vezes é muito fácil, sem saber o que a pessoa está vivendo. O que a pessoa está vivendo. Por que ele está fazendo aquilo? Agora Jesus, em vez de acusar, ele veio para salvar. O pior pecador, o pior inimigo, ele veio para salvar. Ele ama. A mensagem da cruz é a mensagem do amor. É a mensagem do amor de Deus. Muitas vezes nós analisamos o sofrimento, foi atroz, foi muito grande. Eu não mereço, você também não. Nós, miseráveis pecadores, nascidos de homem, de uma mulher pecadora, precisamos um dia, alguns na infância, mas alguns não, depois de mais velho, ouvir a voz do Evangelho, o Espírito Santo tocar no seu coração, crer no seu Jesus e ser transformado numa nova criatura, numa nova vida e num cidadão do céu, como Paulo ensina aos filipenses, né? A nossa cidade é o céu, de onde aguardamos o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que transformará esse corpo nosso abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Irmãos, é maravilhoso quando nós olhamos o pobre pecador como nós, como dizem por aí, um comedor de feijão mesmo, comedor de arroz, de carne, de muitas outras coisas, sendo transformado, nascendo de novo e tendo uma oportunidade, como aquela mulher que foi apanhada no ato do adultério, sendo acusada. Eu penso que aquela mulher pensou, hoje é o fim, hoje é o meu último dia, a sentença de morte chegou, como aquele ladrão da cruz, que não ia descer mais daquela cruz, mas o último momento, o último segundo da sua vida, ele pediu, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. E a doce voz do Senhor Jesus, que veio para salvar todos, o pior pecador, como aquele da cruz, como aquela mulher apanhada em flagrante no adultério, e os religiosos que levou para apresentar o Senhor Jesus e dizer, como se Jesus não soubesse, que na lei dizia que tinha que ser apedrejado e morto. E Jesus faz uma pergunta. Eu creio que ele não sabia isso, que ele não sabia o futuro, ele não sabia o pensamento do Senhor Jesus. Jesus conhecia o deles, a maldade do coração deles, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. E nós precisamos pregar esse evangelho, o evangelho do amor, a mensagem da cruz, aquela mensagem de Lucas 24, quando aquelas amadas irmãs foram ao sepulcro de madrugada e chegou lá, encontrou o sepulcro, encontrou os lençóis, mas não encontrou o mestre amado. Ele já tinha ressuscitado. E se deparou com aquele varão, com aquele anjo. Por que buscais aquele que está vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Ele ressuscitou. Então nós servimos a um Deus vivo, ressurreto, presente, que nos ama. Ama incondicionalmente. Não é como muitas vezes nós amamos, mas ele ama. Apesar de nós sermos pecadores, ele nos ama. E ele está pronto a perdoar os nossos pecados. Mas olha o que ele diz no verso 17 do Evangelho de João, capítulo 3. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a gente fica pensando, né? Por que as pessoas
às vezes pessoas que a gente ama, próximo da gente, que a gente já falou tanto do amor de Deus para eles, às vezes nossa família, o quanto a gente ama a família, é uma bênção, a família é uma bênção na nossa vida, os filhos, noras, netos, tudo é bênção, só nos traz alegria. E por quê? A gente fica se perguntando, por que, Senhor? Que eles não entendem a mensagem da cruz, a mensagem do amor, a mensagem em que o nosso irmão falou lá no 2 de abril, aquela mensagem de que a mensagem da cruz é o presente de Deus, Deus dando o melhor que ele tinha na glória celestial para salvar o pior pecador, eu e você, aqui na terra. Essa é a verdadeira mensagem do amor. Mas ele ainda diz no verso 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus, do unigênito Filho de Deus. Irmãos, essa é a verdade. Essa é a verdade. Não é porque eu já ouvi a pessoa, eu faço isso, mas é porque eu não fui batizado ainda. Não é o batismo que vai te salvar. O que vai te salvar é você chegar com sincero coração diante daquele que tem poder, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, confiadamente fala, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que a tua palavra é verdade. Eu creio que o Senhor enviou o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, como único mediador entre Deus e os homens, para a salvação da humanidade. O que nós precisamos para ser feliz. Muitas vezes nós pensamos que é uma mansão, mas muitos têm e não são felizes. Muitas vezes nós pensamos que é um carro novo. Muitos têm, mas não alcançam a felicidade. Muitas vezes nós pensamos que é uma fazenda, ou muitos e muitos boi, ou uma conta no banco muito cheia, muito gorda. Não. O que nós precisamos para ser feliz é ter Jesus no nosso coração e ter certeza de uma coisa. Eu tenho certeza, como Paulo tinha, e você e eu temos que ter também, que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com a glória que em nós a ser revelada. Eu tenho certeza que nem a morte tem poder para me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso que nós pensamos de falar nesse texto nessa noite. Mediante o texto que nós estudamos de manhã, a consciência. Nós precisamos examinar a nossa consciência, o nosso coração, e falar com o salmista. Falou, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e me conduz pelos caminhos eternos, ou pelo caminho único, que é o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, que Deus possa nos abençoar, e que nós possamos pensar, a salvação é um presente, é uma dádiva, e Deus é que dá, na pessoa de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não para nós querer ser melhor que ninguém, não. Os salvos aqui deste mundo não é para sair se gabando, não. É para ter misericórdia e amar ao pior pecador, como Jesus amou aquela mulher, como Jesus amou Zaqueu. Desce pressa, Zaqueu, hoje me convém estar na sua casa. E quando chegou lá, entrou na casa dele, já foi transformado. Senhor, eu decido dar metade dos meus bens, repartir. E se eu tiver defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quer dizer, e Jesus louva a atitude dele e diz, hoje chegou a salvação nessa casa. Um coração transformado com a presença, com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que João deixou bem claro, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Este mundo já está condenado. As pessoas que não creram no Senhor Jesus já estão condenadas. Mas para sair da condenação, é simples. Dessa condenação. Não é porque você pecou que você vai para o inferno, não. Porque nós somos pecadores contumazes.
Nós pecamos porque somos pecadores, mas existe uma solução. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E ele continua de braços abertos a mim, a você. E ele quer que nós vivamos para o louvor da sua glória. Vivamos para honrá-lo, adorá-lo e poder dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, é um presente, o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Por isso que João deixa claro, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque não tem outro meio, não tem outra mensagem. A mensagem da cruz é a mensagem do amor. A mensagem da cruz é o único meio de salvação. É o único meio de salvação. E nós temos que falar. Pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, seja quem for. Precisa de ouvir. Que se você não crê no seu Jesus, João deixou bem claro, já está condenado. Mas é fácil sair debaixo dessa condenação. É muito simples. É só ouvir o evangelho, ouvir a palavra de Deus, deixar Jesus entrar no seu coração, deixar o Espírito Santo mudar o seu pensamento, a sua vida, suas atitudes, seu propósito, e você vai se contentar. A verdadeira felicidade é o contentamento. Saber que Deus está no controle de tudo. A nossa vida pertence a Ele. Se nós morrermos, estaremos com Ele. E se nós vivermos, vamos viver para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Aqueles que ainda, às vezes, estão familiares no sofrimento. Às vezes até estão curtindo um luto ainda. Mas que Deus te conforte. Só Ele é o Deus que tem poder para consolar, confortar o seu coração. Essa semana eu estive na ótica para trocar o meu óculos, que quebrou. E chegando lá, a moça que me atendeu falou, olha, tem 30 dias que meu esposo foi levado por essa enfermidade. Vamos cuidar, seu Jabes, vamos cuidar, que ela está levando muitas pessoas. E eu só pude falar para ela, olha, que Deus conforte o seu coração. Só Deus é o Deus de todo conforto e toda consolação. Porque eu, a família, os amigos, os colegas de trabalho, tudo é uma bênção. Mas esse conforto que você precisa neste momento, só Deus pode te dar. E Ele vai consolar o seu coração e Ele vai te confortar. Não tem outra maneira, irmãos, quando nós ouvimos que alguém perdeu uma pessoa amada, uma pessoa que amava. E Deus tem poder para isso. E Deus veio para isso, para nos consolar, nos confortar. Mas o alvo principal da vinda do Senhor Jesus foi salvar os pecadores. Foi salvar os pecadores. E Ele amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável. Não teve uma explicação maior. Por isso que Ele usou essa palavra, tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em verdade eu vos digo, quem ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, meus irmãos e todos os ouvintes. Se você é novo na fé, mas se você aceitou o Senhor Jesus, tenha certeza aonde é a sua morada final, que é o céu, a nossa pátria. Por isso, João falou, não se turbe, não se preocupe o seu coração. A pandemia está aí, mas se você partir daqui, de uma forma ou de outra, estar com Cristo, Paulo falou que é muito melhor. É muito melhor. Que Deus te abençoe nessa noite e conforte seu coração. E mais uma vez quero dizer, a mensagem da cruz é a maior mensagem da Bíblia, que começou lá após o pecado e terminou no final lá em Apocalipse. E terminou lá naquela cruz quando Jesus falou, está consumado. Ele morreu porque Ele te ama.
E ele tem poder para te salvar, perdoar os seus pecados e te levar para o céu. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos nós com a mensagem da sua palavra nessa noite. Amém.